Olá, turminha do nono ano, vamos para mais uma aula de matemática, dia 2 de março de 2021. Iremos trabalhar a unidade temática números e a habilidade em ampliação dos campos numéricos. Números reais, a necessidade de medir qualquer segmento de reta, números irracionais e seu significado, assim como a representação na reta numérica. Preste atenção bastante à aula e a partir de hoje também iremos fazer a utilização do nosso livro didático. Números racionais são os números que estão entre os números inteiros. A expressão racional ela vem do latim ratio, que refere-se à ideia de divisão ou razão entre dois números. Os números racionais são representações que podem ser fracionárias ou decimais. O símbolo que representa o conjunto dos números racionais é a letra Q. E os elementos que compõem esse conjunto numérico é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, como aqui diz, E eles trazem para nós a ideia de divisão ou de razão entre dois números. São os números decimais, números com vírgula e números fracionários. E eles também podem ser representados na reta numérica, que é o que a gente vai ver mais especificado à frente. Você sabe que frações e números decimais têm em comum, por exemplo, o que elas têm em comum entre um décimo, em fração, e 0,1, que é a mesma leitura, um décimo sendo escrita decimal. Observe que aqui eu tenho um inteiro, uma barra inteira, ela foi dividida em 10 partes iguais. Se eu pintar uma única dessas partes, eu vou ter um décimo dessa barra. Porque ela foi dividida em 10, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, tem um denominador da fração 10, que é o todo, em quantas partes o todo foi dividido. E se eu pintar uma, como está pintado aqui de verde, eu estou riscando agora de vermelho, eu vou ter um numerador. Eu vou representar aqui um décimo. E lá na reta numérica, eu posso representar esse décimo tanto em fração como em número decimal. Observe que aqui na reta numérica nós temos o ponto 0 e aqui nós temos o ponto 1. Ou seja, do 0 ao 1 nós temos uma unidade inteira. Essa unidade inteira ela foi dividida em 10 partes iguais. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dessas 10 partes, eu peguei apenas uma, essa primeira. Observe. Essa primeira aqui, peguei essa parte. Então, aqui eu tenho a representação de um décimo, que é 0,1, certo? Assim, a gente pode fazer a representação de um décimo em fração ou até mesmo em número decimal. Trago aqui essa imagem para mostrar a vocês as diferentes maneiras de representação dos números racionais. Eu tenho como início aqui a fração que é 1/2. Eu tenho a sua representação fracionária que é 1/2, ou seja, 1 sobre 2, mesma coisa que 1/2. Eu tenho a representação dela em decimal, 0,5, que é a mesma coisa que a metade de um inteiro, que é 1/2. Tanto que se você pegar 1 e dividir para 2, você vai ter como resultado 0,5. 1 não pode ser dividido para 2, você coloca 0, no quociente, aumenta um 0, fica 10 dividido para 2, que dá 5. 2 vezes 5 é 10. 10 eu tiro 10, não sobra nada. Então, nós temos aqui como resultado da nossa divisão 0,5, que é a mesma situação colocada aqui na tabela, que é 5 décimos. Nós temos a representação decimal, que é 1/2, a mesma coisa que 0,5, é a mesma coisa que 50%. Você observa que um inteiro ele é 100%, a metade de um inteiro é a mesma coisa que 1/2, e ela representa também a metade de 100%, que é 50%. Nós temos a representação fracionária na forma de desenho, onde você pega o inteiro, você divide ao meio e pinta uma metade dessa. E temos a representação na reta numérica,
como foi mostrado anteriormente, você tem uma unidade inteira, você corta ela em 10 partes iguais e conta 5, que a metade de 10 é 5, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui na metade você tem a representação de 0,5. Então você tem várias maneiras de representar um mesmo número racional. Observe a figura abaixo e relacione de acordo com a equivalência. Aqui é um teste de percepção aí de aprendizagem do que foi explicado anteriormente. Está querendo que nós digamos quais dessas representações fracionárias ou decimais corresponde a essa imagem. Você observa que a imagem nós temos ela dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós temos uma fração de denominador 10. E você observa que está pintada 1, 2, 3, 4 e 5. Então o numerador é 5. Nós temos a fração 5 décimos. Então vamos circulando aqui de azul as possíveis representações, né? Então 5 décimos é uma representação positiva, certo? Nós temos mais. Você observa que este 5 décimos ele pode ser simplificado por 5. Se você dividir 5 dividido por 5, você vai ter a resposta igual a 1. E se você dividir o 10 dividido para 5, você vai ter um resultado igual a 2, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, dessa forma, nós temos a fração 1/2, que também é uma representação fracionária correta para essa imagem, certo? Se você dividir 1 para 2, 1 dividido para 2, deixa eu colocar aqui na cor branca, fica melhor. 1 dividido para 2. Não dá para dividir, coloca 0, no quociente, aumenta um 0. 10 dividido para 2 dá 5. 2 vezes 5 é 10, para 10 nada. Então você vê que a representação de 0,5 também é a representação correta para essa imagem. Nós temos aqui 0,4 que não se encaixa, nós temos aqui 4 décimos também que não é uma representação correta e temos 2/5. Deixa eu ver se vamos verificar se 2/5 é uma representação correta. Não, porque se simplificar a fração inicial, que era 5 décimos, nós não tem como obter a fração equivalente a ela sendo 2/5. Também não é. Então, as frações que representam, né, que está relacionada à equivalência à figura acima, são as frações 1/2, 5 décimos e o número decimal 0,5. Vamos ordená-lo na ordem crescente. Então vamos aqui observar os números que nós temos. 1 inteiro e 2 décimos, 53 inteiros e 45 centésimos, 25 inteiros e 7 décimos, 17 centésimos, 56 inteiros, 2 inteiros e 5 centésimos, 123 inteiros, 45 inteiros e 11 centésimos. Como colocar ele na ordem crescente? Observe que essa ordem crescente é a ordem do menor valor para o maior. Então vamos procurar o menor de todos. Pessoal, o número quando tem vírgula, o menor de todos é aquele que tem o menor valor numérico antes da vírgula. Então você observa que é o 0,17. Nós temos aqui o 0,17 como o menor número apresentado aqui nesse quadro. Então ele é menor que, vamos colocar o segundo menor. Observe que nós temos aqui o segundo menor, aquele que antes da vírgula ele tem um menor valor. Nós temos aqui com 1,2, observe que nenhum dos outros tem uma unidade inteira ou menor que a unidade inteira. Então ele é o próximo número decimal menor, 1,2, então ele é menor que. O terceiro você vai observar que é o 2,05, porque ele tem apenas 2 unidades inteiras. O próximo você observa que é o 25,7. Estamos colocando com um sinal menor que
25,7 é menor que, nós temos ainda aqui, ó, o 53,45, o 56, o 123 e o 45,11. Então, olhando as unidades inteiras, 53, 56, 123 e 45, o menor de todos é o que tem 45 unidades inteiras. Então, o próximo vou colocar aqui abaixo, é o 45,11, que ele é menor que, aí restou o 53,45, o 56 e o 123. Então, vai ser o 53,45, porque R$ 53,45 é menor do que R$ 56. Então, tirando ele agora, sobrou os 56 inteiros e os 123 inteiros. Então, o 56 é menor. É menor que, finalizando, nós colocamos agora o 123. E assim a gente colocou ele na ordem do menor valor para o maior. Então, gente, vamos ver agora a transformação de frações em números decimais. Observe bem, nós temos aqui a primeira fração, 3 décimos. Nós temos a segunda fração, 28 centésimos. A terceira fração, 248 centésimos. Do outro lado, temos a quarta fração, 3 milésimos. A próxima fração, 2.678 décimos. E temos a fração 3 sétimos. As 5 primeiras frações que nós temos aqui, observe que os denominadores dela são 10, 100 ou 1000. E essa última aqui, essa quinta, é o denominador 10. Então, quando a fração tem um denominador 10, 100 ou 1000, fica muito simples, muito fácil de você transformar em um número decimal. Basta você repetir o numerador, no caso aqui o numerador da fração é 3, aí você observa o denominador 10. Ele tem quantos zeros? 1. Então você vai contar uma casa decimal da direita para a esquerda, você vai colocar a vírgula e vai aumentar um zero. Então ficou 0,3. Já foi feita a transformação. Na fração 28 centésimos, você vai repetir o numerador, que é 28. Você vai contar duas casas decimais agora, porque o denominador é 100, tem 2 zeros, olha só, um zero e o outro zero, 2 zeros. Você vai contar duas casas decimais, ó, 1 e 2. Aí você coloca a vírgula e preenche com zero, porque está faltando um número algarismo para completar aí o número. Então, nós temos aí o número 0,28. No próximo exemplo, nós temos 248 centésimos. Nesse caso, você irá repetir o numerador, que é 248. Você vai contar duas casas decimais, porque o denominador é 100. Observe que ele tem 2 zeros. Olha aqui o denominador 100 tem 2 zeros. Então, você conta duas casas decimais, 1 e 2. Observe que você já tem aqui, ó, o preenchimento com o algarismo 2. Então, não precisa completar com zero, basta colocar a vírgula. Ficou o número 2,48. No próximo, nós temos 3 milésimos. Observem aqui, 3 milésimos. E nessa fração, nós iremos repetir o numerador, que é 3, para transformar em número decimal. Você vai observar que 1000 tem 3 zeros, então você vai contar 3 casas decimais. Ó, conta uma, não tem espaço, você preenche com 0. 2 e 3. Observe que você contou 3 casas, ó, da direita para a esquerda. 1, 2 e 3. Aí você coloca a vírgula e preenche com 0, ficou 0,003. No próximo, nós temos 2.678 décimos. Você vai repetir o numerador normalmente, 2.678. Você vai observar que o denominador da fração é 10, ele tem só um zero, portanto,
conta uma casa decimal e coloca a vírgula, ficou 267,8. Nesse último exemplo, você vai observar que o denominador dessa fração é 7, nem é 10, nem é 100, nem é 1000. Então, nesse caso, nós não podemos utilizar essa estratégia. Quando o denominador da fração for um número diferente de 10, 100 ou 1000, ou seja, a fração não for uma fração decimal, você vai ter que fazer o processo de divisão. Lembramos que toda fração é a razão entre dois números, é a divisão do numerador pelo denominador. Então, nesse caso, nós vamos dividir 3 para 7. Se a arma continua dividir, divide. 3 não dá para dividir para 7, porque 3, você observa que ele é menor que 7. Se não dá para dividir, você coloca 0, no quociente e já aumenta um 0, ficando 30 dividido por 7. Você vai observar que na tabuada de 7, 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 é 14, 3 vezes 7 é 21 e 4 vezes 7 dá 28. Chegou perto de 30, então você coloca aqui o 4 no quociente e multiplica o 4 para 7, né? 4 vezes 7, 28. Agora de 30 eu vou tirar 28, então vai restar 2, que não dá para dividir por 7, aumenta um 0, ficou 20 dividido para 7, que dá 1, 2, porque 3 vezes 7, 21 já passa, 2 vezes 7, 14, então você tem 14 para chegar em 20, resta 6, aumenta um 0, ficamos agora dividindo 60 por 7, vai caber um 8, e você vai multiplicar 7 vezes 8, dá 56. 56 para chegar em 60 ainda resta 4. Se você continuar, possivelmente poderá dar um número irracional. Então, basta calcular 3 valores depois da vírgula, então você registra a resposta. 0,428 e coloca reticência para dizer que ainda tinha mais resultado. Você não deixou de transformar ele em decimal, certo? Agora nós temos aqui um outro exemplo. Observe bem aqui o exemplo. Marcos está com dúvidas no seu dever de casa. Ele não consegue resolver a seguinte questão: qual é a abscissa do ponto P e do ponto Q, respectivamente, representados na reta numérica abaixo? Gente, quando ele pergunta pela abscissa, ele está perguntando qual é o valor numérico referente ao ponto P e referente ao ponto Q. Quais são esses valores numéricos? Observe bem. O que é que nós temos aqui? Olha, nós temos aqui o ponto 0 e aqui nós temos o ponto menos 0,5. Já percebemos que o ponto P e Q ele está do lado negativo dessa reta numérica, uma reta numérica inteira, né? Então está antes de 0, está do lado negativo. Se aqui eu tenho o 0,5 negativo, você vai observar quantos intervalos nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai completar com os valores que estão faltando. Aqui vai ficar o menos 0,1, aqui vai ficar o menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4 e aqui nós já temos o menos 0,5, certo? Então você observa que o ponto Q, a abscissa que representa esse ponto Q é o 0,2 negativo e o ponto P é representado pelo 0,3 negativo. Então, respectivamente, primeiro é o 0,3 negativo e o segundo valor é o 0,2 negativo. E aqui nós temos 0,3 negativo e 0,2 negativo. Temos assim o item B sendo correto. Próxima questão para a gente ir desenvolvendo a nossa habilidade com a representação dos números racionais e irracionais na reta numérica. Nós temos aqui um item para ser explorado. Sabendo que os números irracionais também são ordenados, o que nos permite localizá-los na reta numérica, escreva os números seguintes em ordem crescente e represente na reta numérica abaixo com aproximações apropriadas.
Então, nós vamos colocar esses números, valor de A, de B, C, D e E, já na reta numérica, e automaticamente a gente já vai estar colocando eles na ordem do menor valor para o maior. Então, nós estamos colocando ele na ordem crescente, como foi a ordem que foi pedida aqui, ó. Ao posicionar cada um no seu lugar correto na reta numérica, automaticamente já estamos obedecendo o pedido da questão, que é ordenando de forma crescente esses números. Aí nós temos aqui o primeiro valor de A, que é 2 negativo, que está bem simples de ser localizado, ó. O 2 negativo é um número inteiro, não tem vírgula, esse número também não é uma fração, então você parte do zero, você vai para o lado dos negativos, porque o 2 é negativo, ou seja, antes do zero, você quer 2 unidades inteiras, então você só vai localizar 1, 2, e aqui temos o 2 negativo, e você já pode referenciar o ponto A. Agora nós queremos aqui a fração 7/3 no valor de B. Olha só, o valor de B é 7/3, observe que é positivo, então vai estar desse lado da reta numérica. Preste atenção que a fração é 7/3. O que é que acontece? Você vai dividir cada inteiro do lado dos positivos, esses aqui, ó. Você vai dividir cada inteiro desse, ó. Estou marcando do 0 até 1 é um inteiro. Você vai dividir em 3 pedaços iguais, porque o denominador é 3, e vai contar 7. Olha aqui, ó. Eu já dividi esse inteiro em 3 pedaços iguais. Observe eu contando 1, 2 e 3. Eu vou dividir o segundo inteiro, que é do 1 até o 2, em 3 pedaços iguais. Observe 1, 2 e 3. E vou dividir mais uma vez do inteiro do 2 até o 3 em 3 partes iguais. O numerador é 7. Observe que a fração é 7/3. Então, eu vou querer 7 desses pedaços. Você começa do zero contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Parou aqui. Então, aqui, logo após o 2, nós temos a fração 7/3. Nesse caso aqui, vai estar referenciado o ponto B, certo? Que é a fração 7/3 positivo. Aqui no ponto A era o 2 negativo. Eu não coloquei o número aqui abaixo, porque ele já estava localizado, já estava identificado, ó, -2, então não precisou, certo? Vamos agora para o item C. Chegando aqui no item C, pede a raiz quadrada de 8. Eu já usei aqui uma calculadora para encontrar a raiz quadrada de 8. É um número irracional. Você observa que dá 2,8,2,8,4,2,7,1,2,4,6,1,9. Não tem fim, reticência aí, porque não tem fim, é um número irracional. Então, após a vírgula, seus logaritmos são infinitos. Nesse caso, você vai pegar apenas a aproximação de um número depois da vírgula. Arredondado dá 2,8. Eu vou só localizar o 2,8. Deixa eu fazer aqui com a cor azul, olha só. O 2,8, na reta numérica inteira, ele está do lado dos positivos, porque esse valor aqui, raiz quadrada de 8, aproximadamente ficou 2,8 positivo. Então, você vai primeiro procurar duas unidades inteiras, ó, do 0 parte para o 1, do 1 parte para o 2, duas unidades inteiras. E esse vírgula 8, você vai dividir o espaço que vai do 2 até o 3 em 10 pedacinhos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E você vai querer apenas 8 desses pedaços. Então, você conta, ó, deixa eu colocar a cor preta para ajudar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, até aqui, ó. Aqui nós temos o ponto C, que representa a raiz quadrada de 8. Só lembrando, é o ponto C aí está representando o valor aproximado, porque a raiz quadrada de 8 é um número infinito, é aproximadamente aqui, certo? Vamos agora para o item D. O item D pede para você localizar a fração 3/6 positivos, certo?
Eu vou colocar outra reta na próximo slide, que é para a gente continuar, porque aqui já está ficando muito riscado, certo, gente? Aguardem. Pronto, gente, retomamos aqui a questão. Nós paramos aqui no item D, que é a fração 3/6. Havia até escrito aqui a fração 3/6. Então, é do lado dos positivos, então vai estar à frente do zero. Nós vamos dividir cada inteiro, do 0 para o 1, do 1 para o 2, vamos dividir em 6 partes iguais, porque o denominador da fração é 6. Observe, aqui nós dividimos em 6 partes iguais. Eu tenho aqui, ó, só para a gente contar: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dessas 6 partes, nós vamos querer apenas 3, porque o numerador da fração é 3. Então, você só faz contar, observe: 1, 2 e 3. Aqui fica localizado a fração 3/6, que está identificada como ponto D. Certo? E vamos para a última, que é o ponto E, né? Que é menos 1,253. A adicência é um número irracional, então é infinito. Então, como o valor é negativo, nós vamos estar localizando aqui à esquerda do zero. Se está localizado aqui à esquerda do zero, então porque esse valor é negativo, e você vai procurar esse valor por aproximação. Então, nós temos aqui menos 1,2, o próximo algarismo é 5. Quando o algarismo é 5, o que antecede a ele, no caso 2, ele pode ser substituído por um 3, né? Troca pelo um 3 para fazer o arredondamento. Então, aqui nós temos como se fosse 1,3 negativo, fazendo o arredondamento desse número decimal. Então, para localizar, nós vamos primeiro pegar a parte inteira, que é 1, então do 0 até 1. E agora, a partir da unidade 1 inteiro negativo, vamos querer 3 décimos, porque depois da vírgula tem um número 3. Então, se é 3 décimos, eu vou pegar o segundo inteiro, que é do menos 1 até chegar ao 2 negativo, vou dividir em 10 partes iguais. Observe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 partes iguais. Vamos ver. E dessas 10 partes iguais, eu vou querer apenas 3, porque o algarismo após a vírgula é 3. Então, você conta 3, ó, olha, 1, 2, 3. Então, aproximadamente aqui, porque a divisão dos espaços não estão exatamente iguais, eu fiz aqui com o mouse, mas aqui nós temos o número menos 1,3, certo? Representando aí o ponto E. Espero que vocês estejam compreendendo e consigam sozinho localizar uma fração ou número decimal também na reta numérica. E aqui eu trago a atividade, gente, ela é do livro. Vocês vão copiar e resolver do livro didático. Lá na página 15, as questões 3, 4 e 5. Aqui eu tenho a questão 3, 4 e 5. Vocês vão copiar e vão resolver. Vocês podem dizer, tia, mas é muita questão. Não é, porque é para resolver, é bem simples mesmo. Rapidinho resolve. O trabalho maior é de copiar realmente. E vão fazer também as questões 7, 9 e a questão 12. Então, nós temos aí essas questões. Vocês copiam no caderno, resolve até o final da aula, me manda para garantir a sua presença. Tchau e até a nossa próxima aula.